Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos de volta, trazendo até você a palavra de Deus mais uma vez. Afinal de contas, a palavra do Senhor é a palavra que sustenta. Enquanto a gente continua nessa ausência do templo, do culto presencial, mas de toda forma, o que importa é que a palavra de Deus, ela chega em nossos lares, tem nos abençoado muito. Então estamos aqui e daqui queremos levar até você, por meio desse culto, uma palavra, hinos, cânticos que vão edificar a sua vida. E nós vamos dar início ao nosso culto orando ao Senhor. Pai querido, obrigado por estarmos aqui na tua casa, podendo compartilhar essa palavra. Abençoa os meus amados irmãos nos seus lares, que acolham esta palavra e cresçam no teu conhecimento e na intimidade com o Senhor. Obrigado, Pai, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidar você a ler aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 12. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 12 e acompanhe conosco. Diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Meu amado irmão, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 22. Vamos acompanhar os nossos irmãos. Meditando, cantarei, ó
Amém. Graças a Deus que o nome do Senhor, ele é exaltado, ele é aclamado, por toda a terra. E nós estamos aqui exatamente, para contribuirmos com a manifestação da glória do Senhor. Querido, eu quero convidar você também, a que nós possamos ler aqui nos Salmos 51 e vamos ter uma palavra de oração, também confessando ao Senhor Deus os nossos pecados. A gente é pecador e temos esse privilégio de falar com Deus, de abrir o nosso coração, de confessar nossas falhas e de ter a certeza que Ele é um Deus que nos perdoa. Então o Salmo 51 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aqui. Então nós vamos ter uma oração, e colocar diante de Deus também as nossas faltas, para que Ele, na sua misericórdia, se compadeça de nós, purifique o nosso coração, receba a nossa adoração. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos conhece, somos pecadores, necessitamos de muito do perdão do Senhor. E eu coloco agora, Pai, diante do teu altar, falhas, pecados, erros, iniquidades, tudo, ó Deus, que fizemos, cometemos e não te agradou. Perdoa, Pai querido, e recebe toda a nossa adoração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, meus amados irmãos, acompanharmos o nosso ministério de louvor em alguns cânticos espirituais. Dos astros do céu, chama pelo nome, diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes, põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome, diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes, soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonho pra mim, um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras e até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar em ti.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graças a Deus pela alegria de ouvir os irmãos e também sermos aqui edificados por cânticos tão maravilhosos, né, e que tanto faz bem à nossa fé, à nossa alma. Queridos, depois de nós
louvarmos ao Senhor, queremos então ouvir a voz do Senhor. E Deus ele fala também por meio da sua palavra. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago. Tiago, se você puder, abra a sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura do texto. Tiago capítulo 1, os versos de 1 a 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Querido, que o Espírito Santo esteja agora trazendo ao nosso coração essa palavra tão preciosa para a nossa edificação. Tiago, nós sabemos que ele era um dos irmãos de Jesus, por parte de Maria. E Tiago, ele certamente foi convertido depois da ressurreição de Jesus. Você lembra que os irmãos, a priori, não acreditaram em Jesus. Mas, segundo a história, após a ressurreição, Tiago provavelmente foi convertido. Tanto é que em 1 Coríntios 15, Paulo atesta que Tiago ele foi um dos que viram a ressurreição de Jesus. Ele também se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém, um líder muito importante, muito respeitado pela igreja. E ele escreve essa carta entre os anos 40 e 50 depois de Cristo. E ele escreve aqui para os irmãos que se encontravam na dispersão e que ele chama de 12 tribos de Israel. Na verdade, ele não está falando das 12 tribos lá do Velho Testamento, né? O povo de Israel está falando da igreja, o novo Israel de Deus, aqueles irmãos que, de acordo com Atos 8 e Atos 11, foram dispersos e agora necessitavam de um encorajamento que viesse também pela palavra de Deus, razão pela qual Tiago escreve esta carta a estes amados irmãos. Tiago era um homem muito justo, muito piedoso, muito temente a Deus. Ele tinha um apelido, ele era conhecido como joelho de camelo. Por quê? Porque dizem que Tiago orava muito e ele orava ajoelhado, então criou calos ali nos seus joelhos e ele foi apelidado de joelho de camelo. Pois bem, queridos, depois de se apresentar, então Tiago ele escreve ou expressa nessa carta muitas verdades, muitas orientações importantíssimas para o contexto daqueles irmãos, daquela igreja perseguida, dispersa, sofrida no Império Romano. E ele começa falando sobre as provações. E eu quero chamar a sua atenção aqui para estudarmos rapidamente esse texto que nós lemos, de acordo com o seguinte tema: o benefício das provações. O benefício das provações. E o primeiro benefício que ele apresenta, que nós temos aí no verso 2, é a alegria. A alegria. Meus irmãos, observe que Tiago, ele trabalha o capítulo 1
E o grande foco dele no capítulo 1 é, sem dúvida, um tempo dedicado a entender as provações, a aprender com as provações, a enxergar o propósito de Deus nas provações. Observe que ele trabalha bastante esse tema. Ele fala da importância de aprendermos a ouvir mais, a falar menos, até para entendermos aquilo que se passa conosco, porque, querido, quando nós ouvimos mais e meditamos mais na palavra de Deus, há uma possibilidade maior de enfrentarmos as provações e de superarmos as provações. Por isso que é muito importante aprender a ouvir a palavra de Deus, para não entrar em desespero na hora que é provado, mas aprender a confiar nesse Deus que sabe o motivo e as razões das nossas provações. E é importante, querido, que Tiago ele vai dizer que a igreja ela não está sozinha. Todos nós, de alguma forma, somos provados. Por isso que ele se direciona aos irmãos dizendo: meus irmãos, tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações. Meus irmãos significa que ele está tratando de uma questão aqui de paternidade. Ele está escrevendo para gente como ele, irmãos na fé, pessoas alcançadas pelo Senhor Jesus, geradas, o novo nascimento, formando o que nós conhecemos, admiramos e amamos, que é a família de Deus. A família de Deus. Então, meus amados irmãos, Tiago ele se identifica com esses irmãos dispersos. E ele vai falar que as provações, elas são variadas. Observe, várias provações, queridos. Porque as provações, elas são diferentes, né? Nem sempre uma pessoa é provada como a outra pessoa é. Às vezes alguém é provado na parte financeira, às vezes a pessoa é provada na sua saúde, às vezes é provada no seu casamento, na educação de filhos, na profissão que exerce. Então nós somos provados aqui. Ele diz que são várias provações. Agora, o grande problema é que provações podem gerar conflitos internos e externos. E esse é o cuidado de Tiago, para evitar a crise se instalar no coração dos irmãos, no enfrentamento das provações. Ele já diz: olha, enfrenta com alegria, porque as provações são muitas e são variadas, e a gente tem que estar preparado para elas. E várias provações, queridos, também podem indicar circunstâncias esperadas ou inesperadas. A igreja aqui, ela esperava a perseguição, ela sabia que podia ser presa, os irmãos sabiam que iriam sofrer escassez na alimentação, os irmãos corriam risco de ter o espólio de seus bens, de seus negócios, de seu comércio. Era algo esperado. Mas há provações que você não espera, que elas chegam de surpresa, né? Por exemplo, às vezes um assalto que você é acometido na rua e não sabe, né, as consequências dele. Uma pandemia como nós estamos enfrentando agora, que não sabemos, né, ou nem esperávamos que ela fosse acontecer. Uma enfermidade que te pega de surpresa, que é diagnosticada e você não esperava aquela enfermidade. Um fenômeno da natureza, não é? Que acontece por aí. Então, provações podem ser esperadas ou inesperadas. O importante é que a gente enfrente as provações com alegria, se beneficiando da alegria, porque a nossa alegria não está na provação em si, mas está no Senhor, que cuida de nós enquanto nós passamos pelas provações. E ele diz que essa alegria é uma alegria
completa, uma alegria plena, tá? Uma alegria que envolve todo o nosso ser. Portanto, meu amado irmão, logicamente que Deus, Ele não impede o nosso choro, Ele não impede os nossos argumentos, Ele não impede os nossos questionamentos, mas o que Tiago quer dizer é que quando somos provados, existe em nós uma fé sólida, uma fé firme, que nos capacita a enfrentar a provação, a esperar em Deus, principalmente porque nada nos separa do amor dele. Então, o primeiro benefício das provações é a alegria. O segundo benefício, ele vai dizer no verso 3, é a perseverança. Olha bem, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. A palavra sabendo é muito interessante no texto, porque ela indica informação, instrução e encorajamento. Isso mesmo. Então, Tiago está dizendo que aquilo não é novo para a igreja. Os irmãos perseguidos agora sabiam, tinham conhecimento, eram instruídos de que aquilo já havia acontecido com outros irmãos e poderia acontecer também com eles. Então, sendo orientados, sendo instruídos, sendo encorajados, eles podiam enfrentar essas provações sem desistir na fé, sem desanimar na fé, sem regredir na fé, mas continuar avançando. Agora, a provação da fé, que ele diz aí, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, isso aqui, meu amado irmão, indica, e é importante a gente conhecer isso aqui, que o que está em foco aqui, né, a ênfase dele, é mostrar que é um teste sobre a nossa fé. Mas, olha bem, não é para provar se temos fé, mas é para aprovar a fé que nós temos. Então é aprovar a fé que nós já temos. E à medida que somos aprovados, fica claro a nossa perseverança, fica claro que nós superamos, que nós vencemos aquelas provações. De forma, querido, e fé, provação da fé, né, significa provação da nossa confiança em Deus, quanto nós confiamos em Deus, quanto nós descansamos em Deus, quanto nós cremos que de fato Deus cuida de nós, que Ele está presente em nós. Essa é a questão aqui que Tiago aborda, meu amado irmão. Uma fé, uma confiança que não se abala em meio às adversidades. Pensa comigo aqui em dois textos. Primeiro de Mateus 7, final do Sermão do Monte, quando ele fala das duas casas, uma sobre a areia, outra sobre a rocha, construídas ali, e ele fala o quê? A casa que é construída sobre a rocha, ela não se abala, ela não cai, ela não é arruinada, mesmo que venham os ventos fortes, as tempestades, os rios transbordam, e tudo vem contra essa casa, contra essa pessoa, contra esse cristão, ele diz que ele não se abala, porque a sua vida está na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E ainda, meu amado irmão, Salmo 125 deixa claro: aqueles que confiam no Senhor não se abalam, são firmes para sempre. Firmes para sempre. Que maravilha, meu amado irmão. Então, isto é uma perseverança, uma firmeza, uma constância que demonstra que a nossa fé está sendo aprovada pelo Senhor, não pelo mundo, pelo Senhor, meu amado irmão. E eu me lembro aqui, com muita alegria, da experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam sendo ameaçados
e logo depois foram lançados naquela fornalha, acesa muitas vezes mais, e aí eles são ameaçados de que, se não adorassem uma tal imagem, né, construída ali pelos babilônios, que eles seriam lançados naquela fornalha. E eles foram, como nós bem sabemos. Mas a palavra deles, ela é muito profunda, querido. Olha o que eles disseram, se Deus quiser livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, não tem problema. Nós continuaremos crentes, nós continuaremos adorando ao Senhor, mas nós não iremos nos quebrantar, nos debruçar, nos arrastar aos pés dessa imagem que você construiu. Não faremos isso. A nossa vida está nas mãos de Deus, e não é uma provação qualquer, por mais dura que seja, que vai minar aquilo que nós construímos num relacionamento com Deus por tanto tempo e que hoje nos mantém firmes nessa fé. Então, querido, nós perseveramos. Por isso que a gente categoricamente rejeitamos a teologia da prosperidade financeira tão facilmente pregada por muitos. Nós, meu amado irmão, também rejeitamos esse determinismo a Deus, como se Ele fosse o nosso escravo, o nosso servo. Meu amado irmão, tem muita gente que anula a aprovação, anula o sofrimento da vida do crente, porque ele quer ver apenas o paraíso e prega somente o paraíso, mas ele não passa e não quer passar pelo deserto. Mas sem deserto, querido, não tem terra prometida. Sem deserto, querido, não tem provisão de Deus, não tem presença de Deus, não tem promessa de Deus. Tem que passar pelo deserto para perseverar, para demonstrar o quanto a gente confia, espera e caminha com Deus. Terceiro resultado aqui é a eficiência. Sim, querido, a eficiência. Observe que Tiago está falando de uma igreja de irmãos que precisam alcançar essa maturidade, que vem pela perseverança, que vem pela alegria. Eles precisam resistir de forma eficiente, por meio da fé, aquilo que os confrontava. É mais ou menos como se eles estivessem debaixo de um fardo, e ora esse fardo é mais leve, ora esse fardo é mais pesado, mas ele está sempre diante de nós. É verdade, querido. Tem hora que a aprovação é mais tranquila, tem hora que ela é muito difícil, mas a gente tem sempre diante de nós provações, tentações. E deixa eu abrir aqui um parênteses, só para você entender. Provação e tentação no original grego tem o mesmo sentido. Depende do sujeito e depende do objetivo. Quem tenta? O diabo, o pecado, diz ele aqui, a cobiça. Quem prova? Deus. Então, nós temos que entender que tudo que Deus permite, por dentro, no meio da aprovação, é para nos tornar pessoas mais maduras, mais eficientes na fé. E é o que ele vai dizer, querido. Alegria e perseverança levam ao processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, essa eficiência, é a demonstração de que nós entendemos o propósito das provações em nossas vidas. Nós passamos a entender aquilo que Deus quer de nós, a permissão de Deus sobre nós. Por isso que Tiago chama de ação completa. Ação completa, ou seja, a provação, ela nos envolve de uma forma que seremos aperfeiçoados, cresceremos em tudo, e isso vai sendo cada vez mais completo em nós, pleno em nós, vai preenchendo a nossa vida, principalmente do poder do Espírito Santo
de Deus. Então essa ação completa nos leva à perfeição, para que sejais perfeitos. Lógico que perfeição, querido, não é isenção de erros, de pecados, de falhas. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Então, à medida que entendemos o propósito das provações, a gente também cresce nessa perfeição, que na verdade significa um desenvolvimento pleno, tanto na vida moral quanto na vida espiritual. E esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento, essa eficiência, querido, vai mostrar para nós que a gente já não é mais como menino, como criança na fé. Já deixamos o estado infantil das coisas, daquela criança que emburra, que chora, que dá birra porque não ganhou o presente, porque foi disciplinada. Não somos assim. Entendemos que a provação, embora muitas vezes traga dores, machuque, estamos sendo aperfeiçoados por meio também delas, querido. Delas. E é por isso que ele diz que além de perfeitos, nós também somos íntegros. Íntegros, ou seja, pessoas irrepreensíveis, pessoas inatacáveis, querido. Não pelo mundo, o mundo nos ataca, mas diante de Deus, não, meu amado. Olha o exemplo de Jó. Vem o diabo, vem os amigos, tentam, provocam, machucam, mas ele está firme em Deus, porque diante de Deus ele é irrepreensível, ele é inatacável. Olha o exemplo de Daniel, querido, sofrendo a inveja dos seus amigos e companheiros naquele ministério profético dele. Os falsos profetas da Babilônia vêm contra ele, e aí não conseguem atacá-lo no seu caráter, na sua fé. Eles procuram de alguma forma prejudicá-lo. Então ele fala que nós temos que ser íntegros, principalmente diante do nosso Deus. E aí, meu amado irmão, eu gosto muito da palavra de um autor chamado Gene Getz, quando ele escreve sobre as qualidades dos oficiais, e ele fala sobre a questão da integridade. Ele lembra um registro de Paulo a relação a Timóteo, em Atos 16, e Lucas registra, quando Paulo foi chamar Timóteo para ser companheiro de ministério, fazer parte da equipe missionária, diz que Timóteo era um homem muito íntegro. E aí, íntegro em 3 aspectos. Olha que interessante. Primeiro, porque as pessoas falavam bem dele. Segundo, porque mais de uma pessoa falava bem dele. E terceiro, porque em mais de um lugar falavam bem dele. Então, meu amado irmão, isso é ser íntegro diante de Deus e diante das pessoas. Sabe, as pessoas falarem bem de nós, mais de uma pessoa falar bem de nós, e por onde nós andarmos, as pessoas falarem bem de nós. Você muda de uma casa para outra, de uma cidade para outra, e por onde você passa, você deixa marcas, deixa uma história, deixa um bom testemunho na vida daqueles, crentes ou não crentes, te acompanharam. Isso é ser íntegro, meu amado irmão. E é isso que essa aprovação levaria o povo também a entender, a aprender e a produzir nas suas vidas. Então, eu gostaria de encerrar aqui a nossa mensagem, lembrando a você então que o nosso tema, o benefício das provações, ele é muito atual sempre. Foi para Tiago, é para nós, será para qualquer geração, que todos seremos provados por Deus, ou tentados pelo inimigo, por coisas, pelo mundo e assim por diante. Então lembre-se que o benefício das provações, primeiro é a alegria, segundo a perseverança e a terceira a eficiência. Então eu quero só concluir dizendo para você que, como diz aí Tiago no verso 12, que à medida que nós somos provados e aprovados,
nós vivemos uma promessa do Senhor Deus para nós, de que nós teremos a coroa da vida. Então vale a pena, enfrentar as provações e esperar essa recompensa que vem do Senhor. E aí, meu amado irmão, é o seguinte: se você percebe que a provação, sente que a provação ela é culpa sua, está sendo provado porque você errou, porque você pecou, então a partir de hoje se perdoe, busque perdão, perdoe alguém, tá? Mas para de culpar alguém ou a si mesmo. Segundo, se você acha que o ser tentado ou provado é culpa do mundo, então afaste-se do mundo, não se conforme com este mundo, evita este ambiente que pode te prejudicar. Se você acha que a culpa é do diabo, resista a ele. Ele vem contra você para tentar você, então resista ao diabo e às suas tentações. Se você acha que não, a culpa é de Deus, geralmente qualquer provação que a gente passa, a tendência é culpar a Deus. O mundo culpa a Deus, sempre culpou a Deus, até para dizer que ele não existe, porque se ele existisse não teria sofrimentos, não é assim que eles dizem? Mas então, para nós, querido, que não pensamos como pensa o mundo, mas pensamos conforme a Escritura, então, se você acha, nossa, Deus está me provando, está sendo difícil, então descansa em Deus, confia em Deus e saiba que Deus pode estar moldando você, moldando o seu caráter, moldando a sua vida, para tornar você um instrumento melhor e mais útil nas mãos dele. Então aprenda a lidar com as provações e descanse, confie e se entregue totalmente nas mãos do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra, que certamente enriqueceu a nossa fé, trouxe para nós uma confiança, uma segurança maiores para a gente iniciar a semana tranquilos na tua presença. Obrigado, Senhor. E que possamos assim, diante das provações, saber que o Senhor continua cuidando de nós. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneça hoje, para todos sempre. Amém.